Olha só, a gente vai conversar agora aqui na Rádio Bandeirantes com o Gustavo Siqueira, que é vice-presidente de RH e Public Affairs da Saint-Gobain para a América Latina. Nosso tema é sustentabilidade, COP30. Como vai, Gustavo? Tudo bem? Seja bem-vindo. Bom dia, muito obrigado. Obrigado pelo convite. O Gustavo, eu gosto sempre, antes de conversar com qualquer entrevistado, de pesquisar um pouco e saber mais sobre a empresa. Claro, a Saint-Gobain é uma empresa global e que todo mundo ouve falar dela, se não diretamente, daquilo que está diretamente ligado às rotinas da Saint-Gobain, o que ela faz, o que ela produz, o que ela oferece para os mais diferentes setores. E quando você abre o site da Saint-Gobain, a primeira coisa que você se depara são aspectos de sustentabilidade, lidando diretamente com o tema. Como é que a rotina COP à parte, eu sei do envolvimento da Saint-Gobain na COP, como é que é a rotina da Saint-Gobain para lidar com esses temas? Porque hoje todo mundo gosta de falar, né? E gosta de dar caminhos para falar ou de vincular a imagem à sustentabilidade. Mas no caso da Saint-Gobain, eu vi de cara esse aspecto. Queria que você falasse sobre isso. Bom, acho que antes de falar da própria sustentabilidade, falar um pouco, né, do Grupo Saint-Gobain. O Grupo Saint-Gobain é um grupo que completa agora, em 2025, 360 anos, né? É um grupo que foi fundado por Luís XIV e desde 1665 já tem a sua produção de vidros e uma série de outros materiais. Então, um grupo, quando falamos de um grupo que já está há 360 anos no mercado, você pode imaginar como a questão da sustentabilidade ela não é um custo, ela é um investimento para nós, né? Quando falamos dos 360 anos, a gente quer continuar por mais 360. Acho que uma primeira informação geral que é importante, hoje todo mundo fala de emissão de carbono, um ponto que é super importante é que 34% das emissões mundiais elas estão relacionadas à cadeia da construção. Ou seja, quando a gente fala de qualquer construção de casas, 34% das emissões. Então, em determinados momentos, é claro que toda e qualquer iniciativa relacionada à sustentabilidade ela é super importante, mas poderíamos dizer que a construção é um grande detrator, né? É um vilão em relação a isso pelo volume que ele tem. Então, tudo que você faz em relação à construção de um modo geral no mundo, qualquer tipo de construção, construção leve, pesada, sua casa, as grandes construções de infraestrutura, elas impactam muito fortemente na emissão de carbono. E o que a gente faz aqui em relação na Saint-Gobain é trabalhar em 4 eixos, né, a nossa construção sustentável. O que é melhor para o planeta? Então você tem a redução da energia de carbono, como eu comentei, se 34% é ligado a isso, você promovendo o uso eficiente do recurso, estimulando a circularidade, né? Eu dou exemplo do vidro. O vidro ele pode ser quase infinito, porque o para-brisa que é quebrado, você coloca ele de novo no forno e ele pode voltar a produzir um novo vidro. Melhor para as pessoas, né? Tem que ter foco na segurança, saúde, no canteiro de obras, naquele trabalhador que está na fábrica. Aqui na América Latina, a Saint-Gobain tem mais de 100 fábricas, né? A Saint-Gobain é um grupo com 160 mil empregados no mundo e aqui na América Latina 23 mil. Melhor performance, produtividade, retorno financeiro, confiabilidade. A gente fala muito internamente, Saint-Gobain produz isso, né? A famosa parede de drywall. O Brasil usa 1/10 do que é usado na Europa e nos Estados Unidos, porque ainda existe uma certa lenda de que o gesso talvez não seja resistente, e é uma construção muito mais limpa, muito mais rápida, né? Entregar solução durável, ela tem que ser esteticamente superior, ela precisa ter um ótimo custo-benefício, né? A gente não pode tratar a sustentabilidade, não, é mais caro. É claro, a gente tem muito essa consciência. Então, dentro disso, a sustentabilidade para nós não é uma propaganda, Saint-Gobain, nós somos o líder mundial em construção sustentável, efetivamente ela está dentro do nosso escopo. Hoje, se nós não lançaríamos um produto que ele afete a sustentabilidade, a gente está sempre revendo, reformulando, readaptando e adequando os nossos produtos para que tenhamos sempre, sejamos líderes, né, e referência na construção leve e sustentável. Gustavo, que prazer tê-lo aqui no Jornal Gente. Um bonjour para você aqui de Prazer é Paris. meu. Saint-Gobain é minha vizinha aqui. Tem, aliás, um Bonjour. lindo parque histórico aqui na capital francesa. Gustavo, eu queria falar com você sobre a COP30, que vai ser um marco aí para o Brasil e para a América Latina, enfim, para o mundo, né? Um evento muito importante. Eu queria saber de você qual que é a importância do evento para o setor privado e especialmente para a tua empresa. Sim. Bom, você que está em Paris aí, nós temos um dos prédios mais sustentáveis da Europa, ele fica em La Défense, que é o que a gente chama de La Tour Saint-Gobain, um prédio incrível aí, se você tiver É oportunidade, estiver lindíssimo. próximo, ele é um prédio muito bacana para se visitar.
Bom, a COP30, antes de mais nada, ela é uma grande referência para nós, né? É claro que hoje, infelizmente, a gente começa a falar de COP30, você acaba falando muito mais dos problemas de hospedagem, questões de... E é real isso, né? Isso efetivamente é uma questão logística complexa, mas a gente não pode esquecer o que é o principal, né? O que a COP30 é um marco. É, eu sou carioca, né? Eu lembro ainda, mais de 30 anos atrás, a Eco 92 aqui no Brasil, tudo que foi envolvido nisso, e aqui a gente fala 30 anos depois, a gente começa a falar de COP30, né? O Brasil, primeiro, é uma oportunidade estratégica para o Brasil, e aí falando de nós, da construção civil, mostrar avanço, inovação e sustentabilidade. Durante 10, 15 dias, o Brasil vai ser a referência em meio ambiente, em sustentabilidade no mundo inteiro. Teremos representantes de mais de 100 países, certamente. E o que a gente faz, a gente tenta ficar nessa linha de frente, integrando o debate, eixos temáticos do evento, né? A COP30, talvez, eu acho que agora começa a aparecer um pouco mais na mídia, as pessoas, e não só pela questão do hotel, volto, não estou menosprezando essa questão logística, que realmente é complexa, mas nós não podemos perder a importância do que é ter um evento desse em nosso país, em um país que tem a floresta amazônica, em um país que tem a questão da energia renovável como uma referência. Nós temos uma matriz energética que deve ser orgulho para todos nós, né? Nós temos eólica, nós temos solar, claramente a hidrelétrica aqui no Brasil. E o que a gente está tentando fazer dentro da Saint-Gobain, e aí utilizando, né, como você conhece bem a Saint-Gobain, por estar na França, uma empresa de 360 anos, todo o nosso board, nosso CEO mundial estará aqui na COP, na semana de novembro, estará conosco em Belém, que a gente consiga contribuir diretamente com proposta e estudos técnicos sobre construção sustentável e descarbonização. A gente está participando em vários grupos de trabalho da COP, da Confederação da Indústria, para poder falar disso, e presença no evento com discussões e apresentação de casos práticos. Vou dar um exemplo simples, que por coincidência na cidade de Belém, no estado do Pará. Nós temos uma das nossas plantas, da Brasilite, né? A gente fala muito de Saint-Gobain, eu acho que para Brasilite, Quartzolite, Tecbond, são empresas do grupo Saint-Gobain, que não aparece a marca Saint-Gobain, mas são empresas quase centenárias aqui no Brasil, que utilizam o caroço de açaí como energia para nossa fábrica. Ou seja, de 60% a 70% da energia é uma energia oriunda do caroço de açaí, sendo o açaí, claro, um dos símbolos, né, dos principais símbolos do estado do Pará, do norte do Brasil. Então você imagina, você ter uma fábrica que você tem 60% a 70% da sua energia oriunda do caroço de açaí. Isso é real, é concreto, pode ser visitado, inclusive é uma planta muito bacana de ser visitada na cidade de Belém. E junto com isso você procura o biometano, além do tradicional de tudo que pode ser feito como energia solar e tudo que fazemos na usina. A COP, ela vai ser o palco para reforçar que a construção é parte central da estratégia climática global. Não dá para falarmos em construção sustentável sem falar não dá para falar de estratégia climática global se nós não falarmos do que é a construção sustentável. Então, eu acho que a COP vai ser uma oportunidade, o Brasil é uma referência em muita coisa, inclusive na área ambiental, para fomentar transformações reais. Falar de coisas mais óbvias para nós aqui no dia a dia, o volume de carros elétricos que a gente tem nas ruas, a coleta seletiva, né? Eu dou muito esse exemplo com os meus filhos, inclusive. Hoje a coleta seletiva é uma coisa natural para criança, para adolescente. Para minha geração, não. Quem ia falar de coleta seletiva 20, 30 anos atrás? Então, não podemos, claro que sabemos de toda a dificuldade oriunda da COP30, da questão logística, mas não perder o foco da importância que é a COP30 para o país, né? Como a gente vai poder falar de sustentabilidade, de meio ambiente, num ambiente super bacana. Eu queria te perguntar o seguinte, viu, Gustavo? Você estava falando aí da área de construção civil, que é aquela que mais gera emissões, e como a parte de fomento para a indústria da construção civil passa pelas rotinas, pela vida da Saint-Gobain. E eu imagino como é que vocês tiveram que lidar com a questão do amianto ao longo da história, né? E eu queria relacionar isso com a área de pesquisa e saber um pouco mais da área de pesquisa de vocês. Eu gosto muito de acompanhar evoluções na área de construção, tive ali na minha rua
uma pessoa que comprou um terreninho, um terreno de um sobrado, uma área muito adensada, como é ali na Pompeia, em São Paulo, comprou um terreno para fazer um sobrado. Tinha um sobrado antigo, que devia ter uns 100 anos, para construir um novo do zero. E ele já usou uma nova tecnologia, que é, por exemplo, não ter laje na casa na parte de cima, né? Além da coisa de usar isopor na laje, que já tá aí há muito tempo, mas a casa na parte de cima dele não tem laje. Ele usou aquelas telhas que já tratam da questão do aquecimento do ambiente e protegem muito mais, são tão densas, ou seja, duráveis, que vão resistir durante muito tempo ali. E isso é uma novidade que está lá. O cara não precisa mais ter laje na parte de cima da casa e faz o acabamento ficar lindo e tudo mais. Como é que é para vocês lidar com a pesquisa que vai resultar nesse ponto, que é a finalização da casa de uma pessoa? Então, dentro até falando um pouco da referência, né, da sustentabilidade da Saint-Gobain, você falou rapidamente de amianto. Amianto é algo que está banido da Saint-Gobain há décadas, né? Todo o nosso material, utilização de fibrocimento, de outros materiais, isso a Saint-Gobain ela sempre prioriza, né? Ela sempre avança no que tange a ser a referência nessa questão sustentável. Sobre pesquisa, nós temos hoje um dos centros de pesquisas mais modernos da construção do mundo, que ele fica na cidade de Capivari, em São Paulo, em que a gente está sempre avaliando um lindíssimo prédio totalmente sustentável, e não só por ser lindíssimo, mas por ter toda a questão da sustentabilidade dentro do seu foco principal também, todo em qualquer produto nosso. E você deu algum exemplo da laje, e isso tem para todos os materiais. Hoje você tem vidros, né? A Saint-Gobain é líder no Brasil na produção de vidros. Você tem vidros que você consegue reduzir a temperatura. Você, dependendo do material que você utiliza na sua parede, você tem a entrada ou a redução da entrada de calor. Você tem um vidro que você tem a redução da própria temperatura. Você tem uma telha, né? Aquela antigamente você colocava uma telha de metal que você transformava num forno, né? As construções, etc. Hoje, o volume de iniciativas alternativas que você tem é infinita. E a Saint-Gobain, a liderança nossa, vem nesse sentido, de produzir e procurar materiais que deem o conforto térmico, o conforto acústico. Um material que talvez não seja tão disseminado como nós queríamos, a gente trabalha muito nisso, a parte toda do isolamento térmico, isolamento acústico. Você pode ter uma escola que, com a construção da parede, você vai ter menos ruído para as crianças. Você pode ter uma escola que você vai ter uma temperatura mais agradável. Sem contar ainda uma palavra, né, uma questão que nós discutimos muito na Saint-Gobain, que é a construção resiliente. Eu vi no início de vocês falando muito, um ouvinte, né, falando sobre a questão climática. Hoje eu não consigo mais prever. Hoje as construções elas precisam ser resilientes, elas precisam estar preparadas efetivamente para suportar isso, né? Nós tínhamos uma fábrica no estado do Rio Grande do Sul, que ela foi inundada pela enchente ocorrida há 1 ano e meio atrás. Hoje a construção ela tem que ser preparada, nós precisamos ter a construção resiliente, ela tem que estar preparada para as intempéries. É claro que a gente tem que trabalhar pelo clima, mas a gente não pode escolher a realidade que a gente tem hoje, de temperaturas altíssimas. Então, se você consegue ter uma construção que você tem um impacto muito menor. Você imagina você fazer uma construção e pensar em reduzir 3, 4 graus da temperatura daquela casa com o tipo de construção que você utiliza. Isso é viável. Você vai utilizar um tipo de revestimento, você vai usar um tipo de vidro, você vai usar um tipo de drywall. E aí você também tem toda uma quebra da cultura, do próprio mindset, né? Eu falei um pouco do gesso, é entender que o gesso ele pode ser tão resistente quanto uma parede tradicional nossa que utiliza tijolo, areia, que é a construção. É uma construção mais limpa, uma construção mais rápida. Então, eu falei do centro de pesquisa da Saint-Gobain aqui no Brasil, mas temos centros de pesquisa na China, na Índia, na Europa, nos Estados Unidos, e sempre trabalhando em prol dessa construção sustentável, duradoura, mais prática, e que você sempre procurando a questão econômica. A gente entende isso também, não adianta você ter uma solução que na prática ela seja cara ou inviável. O que a gente conversa muito sobre sustentabilidade, e eu dou o exemplo do cinto de segurança. Hoje eu não preciso pedir ninguém para colocar o cinto de segurança, é uma coisa automática. O que a gente trabalha dentro e luta na Saint-Gobain é que na hora que você for fazer uma construção, respeito o déficit habitacional no Brasil e no mundo, é claro que é gravíssimo, mas por que já não reduzi-lo, por que já não resolver seguindo toda essa questão ambiental, com o melhor produto, com o melhor conforto térmico, acústico? Isso é possível de ser feito. E aí a pesquisa, dentro do que você falou, talvez seja... A Saint-Gobain é uma das empresas
mais inovadoras do mundo em relação, é uma líder na construção em relação a isso. A gente está sempre estudando, não é só como exemplo do caroço de açaí na produção, mas nos produtos. A gente está circularidade, o vidro hoje, além da produção, a gente tem maneiras, né, tem parceria com empresas para recuperar todo o vidro quebrado. Hoje, uma pessoa que troca um para-brisa, que ele vai em uma loja, aquele para-brisa ele volta para a nossa fábrica para se transformar em outro vidro, que pode se transformar em outro para-brisa. Então, a gente sempre se preocupa com a vida, com o ciclo de vida do produto. Do momento que ele é descartado, para que ele volte de alguma maneira e, no melhor dos casos, e vários casos nós temos isso, ele inclusive volta a ser o produto original. Gustavo, essa é conversa muito interessante, até porque a gente está falando de empresas em 2025, né? Imagina se você falar de uma com uma tradição de mais de 300 anos, 360, é isso? Já. Esse Nossa, ano, é completamos impressionante. 360. 360 anos. Então, a transição para uma economia mais verde também mexe aí com o mercado de trabalho. Como é que vocês preparam os profissionais para essa mudança? Eu acho que esse é um ponto super interessante, até porque eu também sou responsável da área de recursos humanos aqui da Saint-Gobain na América Latina. E a gente não adianta falar em sustentabilidade se a nossa equipe, se internamente a gente não trouxer isso como um verdadeiro propósito. Então, é claro que a gente tem todo esse trabalho, a gente pensa no cliente, pensa no mercado, mas nós trazemos isso para dentro das fábricas, para dentro dos nossos trabalhadores. Então, nós falamos o tempo todo de sustentabilidade, nós formamos todos os nossos trabalhadores. Nós entendemos que cada organização, imagina, a Saint-Gobain aqui no Brasil com 13 mil trabalhadores diretos, né, mais milhares indiretos, 23 mil na América Latina, o microcosmos que a gente tem, no ecossistema que a gente tem para transformar. Se você tem uma empresa com 23 mil trabalhadores, pensando em família, você rapidamente envolve 100 mil pessoas. Então, quando nós temos alguma iniciativa que envolve a família, que envolve o trabalhador, a gente consegue nesse ecossistema nosso, chutando um número de 80, 100 mil pessoas, imagina o que a gente consegue mudar. Então, a gente fala muito, muito de propósito, né? O slogan da Saint-Gobain, fazendo uma tradução livre, em inglês é Make the World a Better Home, fazendo do mundo uma casa melhor, a gente traz isso para o trabalhador. Então, hoje, um trabalhador da Saint-Gobain, ele vai poder falar da importância de uma placa de drywall, de um isolamento, da produção da argamassa, de toda a linha de materiais que a gente tem. Então, a gente efetivamente traz o propósito, a gente coloca a questão da sustentabilidade. Nós temos um programa que, inclusive, está aberto agora, que é o nosso programa de trainee, que é um programa sensacional. A gente traz 25 profissionais do mercado. No ano passado, tivemos mais de 15 mil inscrições. E é muito interessante, nós ficamos muito felizes quando escutamos o motivo de participar do processo de vários jovens, né? E sem entrar em geração Z, etc., falando não, é por causa da sustentabilidade. Hoje, quem está um pouco mais próximo, como foi bem colocado, você entra no site da Saint-Gobain, a gente fala isso, e hoje nenhum trabalhador da Saint-Gobain que está aqui dentro pode falar, não, isso aqui é marketing. Não, é marketing, nós colocamos no mercado, mas é real, né? Como nosso valor para segurança, né? A gente tem pesquisas de clima aqui internas, onde qual é a percepção sua da Saint-Gobain em relação à segurança? É sempre acima de 90%. Por quê? Porque é inegociável. Hoje a questão da segurança do trabalho para nossas equipes é inegociável. Como é inegociável também a questão da sustentabilidade. Então, te colocando o que a gente tenta fazer em um primeiro momento claro, em toda a comunidade, a gente está em mais de 100 cidades no Brasil, então em cidades menores, cidades maiores, a gente envolve a comunidade, nós envolvemos as escolas e envolvemos nosso time. Então é muito comum nós termos iniciativas com associações, com cidades, com os nossos trabalhadores, e cada empresa dentro desse mini ecossistema, no caso da Saint-Gobain não é tão mini, pelo número de trabalhadores que a gente tem aqui, a gente consegue movimentar muita coisa, né? Então, em algumas cidades, nós temos iniciativas, mesmo de treinamento, de visita, sem contar quando a gente começa a falar informações com o Senai, em algumas cidades menores, né, do Brasil, a gente tem plantas no interior de Minas, nós temos plantas no Nordeste, no Norte, a gente tem que formar, né? Então, nós temos parcerias para formar trabalhadores, e alguns vêm trabalhar na Saint-Gobain e outros não vêm trabalhar na Saint-Gobain, porque tem outro mercado, etc. Mas o que a gente tenta trabalhar nesse ecossistema o que vendemos é o que fazemos internamente. A gente não acredita que a gente vai conseguir ser reconhecido como uma empresa realmente sustentável sem as nossas equipes, né? Não adianta eu dar todo esse discurso aqui e você perguntar a um trabalhador da Saint-Gobain e ele dizer, não, isso não é real, não tem coleta, ou não se preocupa com o meio ambiente, ou a segurança não é o valor. A gente se preocupa demais com que
tudo isso aqui eu tenho muita tranquilidade de conversar, porque a gente aplica isso diariamente nas nossas plantas, com as nossas equipes, e até em alguns casos com as famílias, né? A gente acaba tendo muita iniciativa envolvendo o filho do funcionário, a família, material para casa, o treinamento. A gente tenta entendemos, né, a responsabilidade social das organizações, ainda mais uma como a nossa, está no Brasil desde 1937. A gente fala muito de uma empresa francesa de 360 anos, mas no Brasil, a Saint-Gobain já está desde 1937. A gente já está completando quase 100 anos só de Brasil, o que já nos transforma também numa empresa centenária aqui no Brasil. Gustavo Siqueira, vice-presidente de RH da Saint-Gobain, falando conosco para a América Latina, falando aqui conosco na manhã deste sábado. Gustavo, muitíssimo obrigado pela tua atenção conosco. Prazer falar contigo. Até uma próxima. Nada, muito obrigado. Obrigada, Gustavo. Valeu.